Bem-vindos a mais uma edição do JDDV2, onde o caos habitual de Trollolândia continua mais vivo do que nunca. E desta vez, há de tudo um pouco. Desde jogadores a ficarem milionários da noite para o dia até negócios duvidosos com villagers, o servidor voltou a oferecer momentos que parecem impossíveis, mas que acabaram mesmo por acontecer. Um dos grandes destaques desta edição vai para o jogador que conseguiu ganhar 1000 T na loteria, criando imediatamente reações por toda a cidade. Mas nem tudo gira à volta da sorte. Temos também um caso curioso envolvendo dois encantamentos no mesmo vilager, onde um deles acabou por ficar mais caro que o outro, levantando dúvidas e discussões sobre o funcionamento do sistema. Além disso, registram-se novos mendigos a surgir pela cidade, vários regressos inesperados, algumas mortes que não passaram despercebidas e ainda upgrades importantes em certas funcionalidades do servidor, mostrando que continuam a existir mudanças nos bastidores de Trollolândia. E claro, não podia faltar o principal destaque do jornal, o Cidadão da Semana. Hoje teremos 6 pontos para distribuir, algo que poderá mexer seriamente com a tabela atual e aproximar, ou afastar, alguns jogadores da liderança. Com tanta movimentação ao mesmo tempo, uma coisa é certa, o servidor pode até mudar, mas nunca fica parado. Um dos momentos mais inesperados dos últimos dias aconteceu durante uma transmissão ao vivo de Caeiro, dono do servidor, onde vários jogadores acreditam ter presenciado o uso de X-Ray. Segundo quem assistia à live, o sistema terá aparecido ativo durante alguns instantes antes de ser rapidamente desativado. Apesar da reação imediata, o momento não passou despercebido e acabou por ser registado por vários espectadores. As imagens começaram rapidamente a circular entre os cidadãos, gerando reações e discussões por toda a comunidade. Alguns acreditam que poderá ter sido apenas um erro ou situação isolada, enquanto outros consideram o caso mais sério devido à posição de Caeiro dentro do servidor. O certo é que as alegadas provas já existem, e o tema tornou-se rapidamente um dos assuntos mais comentados da cidade. De seguida, iremos mostrar as imagens do momento em questão. A música morreu? Ah, morreu para vocês também? Pensei que tinha sido só para mim. Como eu vi sem bateria nos fones. Um acontecimento completamente inesperado está a gerar discussão em Trollpolis após a descoberta de um panda dentro do parlamento da cidade. O animal apareceu no local sem qualquer aviso ou explicação clara, deixando os cidadãos confusos sobre como conseguiu entrar numa das zonas mais importantes do servidor. Até ao momento, ninguém assumiu oficialmente ser o dono do panda, o que apenas aumentou o mistério à volta da situação. Alguns jogadores acreditam que o animal tenha sido deixado ali como brincadeira, enquanto outros suspeitam que alguém o esteja a esconder de propósito dentro do parlamento. A situação rapidamente chamou atenção pela raridade do próprio animal e pelo local onde foi encontrado. Não é comum ver criaturas deste tipo a circular livremente naquela zona, o que levou vários cidadãos a parar apenas para observar o panda e tentar perceber o que realmente aconteceu. No entanto, o clima começou a mudar quando surgiram rumores de que Caeiro poderá matar o panda, alegadamente para evitar problemas ou simplesmente remover o animal do local. A possibilidade gerou imediatamente reações divididas na comunidade. Há jogadores que consideram a ideia exagerada e defendem que o panda deveria ser preservado ou entregue a alguém responsável. Outros acreditam que a situação precisa de ser resolvida rapidamente antes que o caso se transforme em mais uma confusão dentro da cidade. Enquanto nada é confirmado, o panda continua no parlamento, parado no centro de uma situação que ninguém esperava transformar-se num dos assuntos mais comentados dos últimos dias. Geleia Plays realizou finalmente o seu primeiro grande projeto no seu terreno em Trollpolis, marcando um momento importante no seu percurso dentro do servidor. A construção escolhida foi uma estátua inspirada no Cristo Rei, destacando-se imediatamente pela sua presença e simbolismo. O projeto representa um passo inicial na evolução do jogador, que até agora tinha mantido uma participação mais discreta. Com esta construção, Geleia Plays começa a ganhar visibilidade dentro da comunidade, mostrando intenção de se envolver mais ativamente no desenvolvimento da cidade. A escolha de uma estátua de grande dimensão também não passou despercebida, já que este tipo de construção exige planeamento e dedicação, algo que os jogadores consideram um sinal positivo para os próximos projetos do jogador. Para já, este primeiro trabalho marca o início de uma nova fase, e levanta a questão de como Geleia Plays irá continuar a evoluir dentro de Trollolândia. Um novo nome entrou para o sistema de mendigos em Trollolândia, Tuga. A sua chegada já começou a gerar atenção, não só por ser recente, mas também pela incerteza em torno do seu futuro dentro do servidor. A comunidade encara esta entrada com alguma cautela. Por um lado,
Há quem veja em tu uma possível nova promessa em desenvolvimento, alguém com potencial para evoluir e integrar-se de forma consistente na cidade. Por outro, existe também o receio de que possa ser apenas mais um jogador que desiste a meio do percurso, algo que já aconteceu anteriormente com outros nomes no servidor. Sem histórico suficiente para uma avaliação clara, Tug entra assim numa fase de observação, onde a sua atividade nos próximos dias será determinante para perceber qual será o seu verdadeiro impacto em Trollândia. Por agora, fica apenas a dúvida, promessa em construção, ou mais um nome passageiro na lista de mendigos. Depois de um período afastado da atividade em Trollândia, Zé voltou a ser visto no servidor, marcando um regresso que apanhou vários jogadores de surpresa. A sua ausência prolongada já tinha começado a criar dúvidas sobre se voltaria ou não a integrar a comunidade de forma ativa. O regresso, no entanto, não veio acompanhado de explicações claras, o que aumentou a curiosidade à volta das suas intenções. Entre os jogadores, começam a surgir questões sobre o que motivou o afastamento inicial e se este retorno representa apenas uma passagem breve ou uma tentativa de reintegração mais séria na cidade. Num servidor onde a atividade dos jogadores tem impacto direto no desenvolvimento de projetos e dinâmicas, regressos como este acabam por ter mais peso do que parecem à primeira vista. Dependendo do nível de envolvimento, Zé poderá voltar a ter relevância, ou desaparecer novamente do mapa da cidade. Para já, o cenário mantém-se em aberto, Zé está de volta, mas ainda não mostrou que papel quer ocupar em Trollândia. O Zoo de Trollândia avançou recentemente com a implementação do sistema Network no seu armazém, uma atualização que promete melhorar a organização e gestão dos seus recursos. A mudança, no entanto, não passou despercebida e rapidamente gerou debate dentro da comunidade. Vários jogadores levantaram questões sobre a decisão, argumentando que, sendo o Zoo um projeto da cidade, o seu armazenamento deveria estar alinhado com a estrutura central, nomeadamente o armazém do Parlamento, local onde tradicionalmente são geridos os materiais principais da cidade. Esta divergência abriu espaço para dúvidas sobre a organização interna dos recursos e sobre até que ponto projetos individuais ou semipúblicos devem manter sistemas próprios de armazenamento. Enquanto alguns defendem que a autonomia do Zoo justifica a implementação independente do Networks, outros acreditam que esta escolha pode fragmentar a gestão dos materiais e criar inconsistências na logística da cidade. Para já, a decisão mantém-se, mas o tema promete continuar a gerar discussão entre os responsáveis e a comunidade nos próximos dias. Nelson foi o grande destaque da mais recente ronda da loteria em Trollândia, ao conseguir arrecadar 1000 T num único resultado, tornando-se assim o jogador que mais dinheiro retirou do sistema até agora. O valor elevado rapidamente chamou a atenção da comunidade, não só pelo montante em si, mas também pelo impacto que representa dentro da economia do servidor. Este resultado coloca Nelson numa posição de destaque entre os maiores vencedores da loteria desde a sua criação. Alguns jogadores encaram o resultado como pura sorte, enquanto outros começam a questionar a consistência destes ganhos elevados, sobretudo num sistema onde resultados extremos podem alterar rapidamente o equilíbrio financeiro entre os participantes. Para já, o feito fica registado, Nelson entra para a história da loteria em Trollândia com o maior prémio já registado até ao momento. Depois de ter sido o grande vencedor da loteria com um prémio de 1000 T, Nelson acabou por viver o outro lado da moeda ao lidar com os seus villagers, num episódio que gerou alguma confusão dentro da comunidade de Trollândia. Durante a organização dos trades, foi identificado um caso invulgar, um villager passou a oferecer o mesmo encantamento 2 vezes, mas com a diferença de que um dos preços era superior ao outro, algo que rapidamente chamou a atenção pela incoerência do sistema. Este tipo de situação levantou dúvidas entre os jogadores sobre a consistência dos trades e a forma como certas combinações acabam por resultar em valores diferentes para o mesmo encantamento, criando vantagem ou desvantagem dependendo da oferta. O contraste entre o enorme ganho na loteria e este problema inesperado com villagers acabou por marcar o dia de Nelson, mostrando bem como a sorte e o azar podem coexistir no mesmo momento dentro do servidor. Para já, o caso fica registado como mais uma situação estranha no funcionamento dos sistemas de trade em Trollândia. As skills em Trollândia foram oficialmente corrigidas, ficando agora totalmente funcionais após vários problemas que afetaram o sistema nos últimos tempos. Com esta atualização, o sistema de progressão entra numa nova fase, trazendo mudanças significativas para todos os jogadores. Entre as principais novidades, destaca-se o aumento do nível máximo para 200, acompanhado por um novo sistema de experiência entre o nível 97 e 200, que permitirá uma progressão mais equilibrada e contínua. Para além disso, foram adicionadas novas recompensas de prestígio. Todos os jogadores que alcançarem o nível máximo receberão um título exclusivo,
e o primeiro jogador a atingir o nível 200 em cada skill será recompensado com uma cabeça especial, tornando a corrida pelo topo ainda mais competitiva. Foi ainda confirmado que os jogadores que já acumulavam experiência no nível 97 terão os seus níveis ajustados automaticamente com base no progresso atual, evitando perdas e garantindo uma transição justa para o novo sistema. Com estas alterações, o sistema de skills entra numa nova era em Trollândia, aumentando o objetivo final dos jogadores e elevando o nível de competitividade dentro do servidor. A limpeza na Zona Norte, junto à área do mar, foi oficialmente concluída pelo jogador Mix, marcando mais um passo importante na reorganização de espaços negligenciados em Trollândia. A intervenção teve como principal objetivo remover desorganização acumulada e melhorar a aparência geral da região costeira, que vinha sendo apontada como uma das zonas com maior necessidade de intervenção. Com o trabalho agora finalizado, a área apresenta um aspecto mais limpo e estruturado, facilitando futuras utilizações do espaço para possíveis construções ou projetos urbanos. A ação de Mix foi bem recebida, sendo vista como mais uma contribuição para a evolução contínua da cidade, especialmente em zonas que muitas vezes ficam fora do foco principal de desenvolvimento. A rivalidade dentro do Sul-Direita tem vindo a intensificar-se, com relatos de disputas frequentes entre membros da própria região, precisamente numa altura em que o grupo se aproxima de ultrapassar o Norte-Direita em influência e progresso dentro de Trollândia. O aumento de conflitos internos levanta dúvidas sobre a estabilidade da equipa nesta fase crítica. Alguns jogadores acreditam que a pressão da possível ultrapassagem está a expor diferenças e falta de coordenação entre os membros, enquanto outros defendem que se trata apenas de ajustes naturais dentro de um grupo em crescimento. Apesar dos resultados ainda indicarem um desempenho competitivo, a continuidade destas lutas internas pode acabar por afetar o ritmo de progresso do Sul-Direita, criando fragilidades no momento em que a consistência seria essencial. A questão que começa agora a surgir na comunidade é clara: conseguirá o Sul-Direita manter a força suficiente para concretizar a ultrapassagem, ou estas divisões internas vão travar o seu avanço? Antes de avançarmos para a tabela do Cidadão da semana 2026, chega a última notícia desta edição do JDD, uma grande atualização no sistema de networks, que já começou a ser aplicada e que continuará a evoluir ao longo do tempo em Trollândia. Entre as mudanças já implementadas, destaca-se o facto de que 2 das 3 networks do limite base deixam de ser desbloqueadas automaticamente em Mendigo, passando agora a estar ligadas ao progressão por ranks, introduzindo assim uma maior dependência da evolução do jogador. Agora existem limites por rank. Mendigos só podem ter um sistema de network ativo. Já os residentes podem ter 2 e os cidadãos podem ter 3 sistemas de network a funcionar simultaneamente. Caso queiram passar no limite que são 3 network, terão de comprar por trolhas aumentando 500 T. Ou seja, 4 networks são 500 trolhas, 5 networks são 1000 trolhas e por aí em diante. Os jogadores que possuam 4 networks devido a um erro terão de corrigir a situação, seja apagando, fundindo ou contactando a administração para ajuste de valores. Outra mudança relevante é a obrigatoriedade de nomenclatura das networks, que passam a seguir o formato nick nome escolhido. Apesar da profundidade destas alterações, foi reforçado que o jogador comum não será significativamente afetado, uma vez que este sistema foi pensado sobretudo para jogadores mais avançados e com maior evolução dentro do servidor. Com isto, o sistema de networks entra numa nova fase em Trollândia, mais estruturada, mais cara e mais controlada. E agora vamos para o Cidadão da Semana. Mais uma edição, mais 6 pontos para a tabela. Mas como sempre vamos rever a nossa querida tabela de classificações. Em primeiro lugar temos Ferras com 5 pontos. Em segundo lugar temos Dive com 4 pontos. Em terceiro lugar temos Nelson com 3 pontos. E em quarto e último lugar temos Mateus com 3 pontos, disputando contra Nelson pelo terceiro lugar. Agora iremos revelar os novos 6 pontos. Nelson ganha 1 ponto, distanciando Mateus do terceiro lugar e igualando Dive em segundo lugar. Tommy entra com o pé direito conseguindo 3 pontos igualando Mateus no quarto lugar. Mix também entra com o pé direito conseguindo ganhar 2 pontos ficando em sexto e último lugar. Com isto a tabela fica atualizada a partir deste jornal. Parabéns a todos, e boa sorte. E assim termina mais uma edição do JDD, provavelmente uma das mais carregadas dos últimos tempos. Entre polémicas, regressos, upgrades ao servidor, pandas misteriosos, sorte absurda na loteria e até acusações de X-Ray, ficou claro que Trollândia continua completamente imprevisível. O servidor muda cada vez mais rápido,
Novos sistemas começam a aparecer e a diferença entre jogadores ativos e jogadores esquecidos começa também a ficar cada vez mais visível. Enquanto alguns evoluem e ganham espaço, outros continuam perdidos no meio do caos da cidade. E claro, os 6 pontos do cidadão da semana prometem mexer seriamente com a tabela, deixando a disputa ainda mais intensa para os próximos jornais. Obrigado a todos os que continuam a acompanhar o JDD e a fazer parte desta história que continua a crescer edição após edição. Voltamos em breve, com mais notícias, mais confusão e provavelmente mais problemas para resolver em Trollolândia.